Ó um joguinho, vamos brincar? Até para brincar é preciso conhecer as regras. Com o nosso país não é diferente. Esta é a Constituição Federal. Aqui estão algumas leis fundamentais para o nosso país. Nós podemos viver num lugar melhor contanto que direito e trabalho caminhem juntos. É por isso que todo mundo precisa saber que isso é escrito aqui. Lição de hoje: a Constituição da República. A Constituição Federal, que nós usamos hoje, foi criada e aprovada em 1988, no Congresso Nacional, que fica em Brasília. Nossa, deve ter dado trabalho escrever tudo isso. Foram 19 meses de muito trabalho. Participaram 559 deputados e senadores na época. A Constituição é a maior lei do país. Quando ela foi escrita, ela recebeu o apelido de Constituição Cidadã. Mas por que a Constituição Cidadã? Porque ela foi redigida com a ideia de criarmos um país mais justo e democrático. Ela priorizou os direitos do cidadão, destacam-se os direitos civis, políticos e sociais. Direitos civis? Os direitos civis nos asseguram a liberdade, ou seja, nós somos livres para escolher que rumos queremos dar para as nossas vidas. Nós podemos escolher profissão, religião e ideologia política que queremos seguir. E podemos nos expressar sem nenhum tipo de censura. A Constituição garante o direito à igualdade, promove o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou idade. Ou seja, todos têm direitos e obrigações, iguais perante a lei. Por força da Constituição, ninguém é obrigado a deixar de fazer ou fazer alguma coisa, a não ser que haja previsão legal para isso. Ninguém será torturado, nem submetido a tratamento desumano ou degradante. Todos nós temos direito à intimidade e privacidade. Ninguém pode entrar em sua casa sem o seu consentimento, a não ser que tenha uma autorização judicial. Os direitos sociais são garantidos pelo Estado ao cidadão. Educação, saúde, trabalho, moradia e lazer são direitos sociais. Segurança e previdência social também. Direitos políticos. Ah, essa eu sei. Os direitos políticos compreendem o direito de votar e de ser votado. Não é só isso não. Se filiar a um partido político ou protestar também é um direito nosso. Nós temos o direito de participar ativamente da política de nosso país. No bate-papo do Telecidadania de hoje, nós recebemos o professor de Direito e também delegado, Dr. Altair Mota Machado. Dr. Altair vai falar um pouco mais com a gente sobre a Constituição Federal. A Constituição promulgada em 1988, que é chamada de Constituição Cidadã. Ela é a base para o nosso livro lançado aqui pela Câmara de Pouso Alegre, o Constituição em Miúdos. Nós recebemos então Dr. Altair Mota Machado. Dr. Altair, nós sempre dizemos que a Constituição é a carta magna do país. Mas afinal de contas, o que é ser a carta magna? Por que a Constituição é tão importante para o nosso país? Bom, na verdade, historicamente, nós temos que refletir a Inglaterra em 1815, né? Aquela história do João Sem Terra, que ele comprou uma briga, na verdade, contra o rei à época, que estava tentando impor algumas situações contra os moradores. Então, de lá para cá, os países começaram a ter uma codificação, uma legislação, onde ia reunir todos os direitos e deveres de todos os cidadãos. Então, quando você diz Carta Magna, é isso. A Constituição, ela trata da organização, dos poderes, dos deveres, dos direitos e do restante.
Doutora Altair, a nossa Constituição ela foi promulgada em outubro de 1988, logo após o período da nossa ditadura militar, né? Um período bem conturbado para o nosso país. Que paralelo que o senhor pode traçar entre a Constituição, que foi chamada logo de Constituição Cidadã, e esse período histórico que a gente viveu? Então, na verdade, é o regime de governo, né? Porque na ditadura militar, em tese, né, você tinha restrições de liberdades, né? A voz do povo, a vontade do povo não chegava à legislação, né? Você não conseguia codificar isso. A partir de 88, com a própria Assembleia Constituinte, teoricamente, a vontade do legislador seria a vontade do povo. Então, você elegeu um deputado, né? Então, quando o deputado decidia em relação a um voto em uma lei, ele seria a vontade do povo. Por isso que ela é considerada Constituição Cidadã. E como o senhor mesmo falou, da Assembleia Constituinte. Para que o nosso telespectador entenda, o que é exatamente a Assembleia Constituinte? Então, na verdade, seria a formalização dessa vontade, né? Seria um processo onde os deputados iriam votar a legislação em vigor. Hoje, no Telecidadania, nós estamos recebendo o doutor Altair Mota Machado, que é professor de Direito e também delegado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Você tem perguntas para fazer ao Legislativo? Então fique de olho. O Pergunte ao seu representante está chegando até você. Toda vez que você encontrar uma tenda da Ouvidoria da Câmara em praça pública, pode perguntar. O seu questionamento será levado até um de nossos representantes e você vai ter a sua resposta aqui, na TV Câmara. Fique atento e participe! Acompanhe a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Pouso Alegre e fique por dentro das decisões tomadas pelos seus representantes. Todas as terças-feiras, a partir das 5 horas da tarde. Câmara Municipal de Pouso Alegre, trabalhando por você. Visite o site da Câmara na internet e fique por dentro de tudo que é notícia no Legislativo. Além de conhecer os vereadores, aqui você tem acesso aos principais assuntos debatidos na Casa, ao portal da Transparência e muito mais. Acesse www.cmpa.mg.gov.br. Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho. Desde 2006, aqui o futuro tem voz. Parará, para, pa, pará. Parará, para, pa, pará. Mesmo que você não seja filho desta terra, ou se você não sabe como tanta gente constrói este lugar, mas se você é filho, nascido aqui neste chão, talvez conheça os bens desta gente guardados no coração. Este povo aqui sofre tal qual acontece em todo o país, numa luta sem tréguas, em busca de ser feliz. Mas não perde a esperança, esse povo não cansa, não para jamais. É Minas Gerais, Brasil, Pouso Alegre, construindo a paz.
nós voltamos com o Telecidadania de hoje. Estamos recebendo no nosso bate-papo o doutor Altair Mota Machado, que está falando um pouco mais para nós sobre como é a Constituição Federal e a importância que ela tem no nosso dia a dia. Doutor Altair, dentre todos os avanços que a nossa Constituição trouxe, quais avanços o senhor citaria como os principais? Olha, são demais os avanços, né? Na verdade, em todas as áreas você vai encontrar algum tipo de avanço. Não só na política, como na administração, né? Na indicação dos poderes, a limitação desses poderes, né? A competência de poderes, o que cada um deve fazer para cumprir o seu papel constitucional e principalmente dos direitos e deveres. Nós temos um capítulo hoje, o capítulo 5º, que é exclusivamente só de direitos. São 78 itens, são muitos itens. E o que nós mais conhecemos assim é o famoso todos são iguais perante a lei. Doutor Altair, e para todo cidadão, né, para todos nós brasileiros, por que é tão importante que todos nós conheçamos a nossa Constituição Federal? Então, porque na verdade, como nós já falamos, ali está todo o bojo constitucional, né? Todas as leis, elas têm que ter um parâmetro, a base é a Constituição. Então não adianta o município, o estado ou mesmo a nação tentar elaborar uma legislação que ela contraria o que está na Constituição. É o que nós dizemos que ela é inconstitucional. Então quando o cidadão passa a conhecer o básico da Constituição, eu volto a frisar, seus direitos e deveres, porque nós também temos deveres, né? E muitas das vezes a gente só vê os direitos e não vê os deveres. Essa formação do cidadão ela fica bem mais límpida, mais transparente. Doutor Altair, então, para encerrar o nosso bate-papo hoje aqui no Telecidadania, nós que trazemos esse programa com a proposta de levar ao nosso telespectador pequenas noções e lições sobre a nossa cidadania. Eu gostaria de saber com o senhor, na sua opinião, o senhor que é professor, que é delegado e, antes de tudo, que é cidadão. O que é cidadania para o senhor? É exercer os seus direitos, né? Poder reivindicar, logicamente com bases legais, dentro dos limites legais, mas ser um cidadão é você reivindicar os seus direitos, lutar pelos seus direitos, e principalmente por aquilo que está convencionado na nossa legislação. Perfeito. Doutor Altair, nós agradecemos muito a sua presença no Telecidadania. Hoje, o bate-papo do Telecidadania trouxe para você um pouquinho mais sobre o que é a nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1988. É isso aí. No Telecidadania de hoje, os alunos da Escola do Legislativo nos explicaram como nasceu a Constituição Federal e por que ela é tão importante. Cidadania também é conhecer os nossos direitos e os nossos deveres. Mas isso é um assunto para as próximas lições. Todo o conteúdo que você vê aqui no Telecidadania está no livro Constituição em Miúdos, uma produção da Câmara Municipal de Pouso Alegre e do Senado Federal. Até o próximo Telecidadania. Tchau, tchau!